Senhor, nós te agradecemos por esse momento de comunhão, te agradecemos porque somos teu povo e estamos reunidos diante de ti, da tua palavra, Senhor. Pedimos, vem trazer a tua mensagem ao nosso coração, vem nos trazer o teu entendimento, Pai, que possamos sair daqui transformados pela tua palavra, pela tua luz para as nossas vidas, Deus, e sabendo um pouco mais do teu maravilhoso plano para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Ruth, capítulo 2. A gente já estudou o capítulo 1 e hoje vamos estudar o capítulo 2 desse livro. Essa passagem ele vai tirar algumas dúvidas que a gente pode ter. Essa dúvida seria: de onde vem o sucesso que nós alcançamos nos nossos projetos? Será que esse sucesso, os resultados alcançados, vêm da soberania de Deus ou da nossa responsabilidade e do nosso trabalho duro? Se eu tenho o que eu tenho, é porque Deus me deu ou porque eu trabalhei para conquistar? Quando uma situação se apresenta em minha vida, eu devo esperar em Deus ou eu devo agir? Tem alguém doente, o que eu faço? Eu oro pedindo a Deus que cure ou eu dou um remédio para essa pessoa que está doente? Se eu preciso de comida, eu vou trabalhar para conseguir comprar essa comida ou eu espero Deus mandar cair do céu esse alimento? Para casar, você procura conhecer alguém, você socializa com pessoas ou também você vai lá para o seu quarto, fecha a porta e espera que alguém bata na sua porta dizendo: ó, Deus me mandou vir aqui. Eu sou a princesa ou o príncipe encantado que você tanto esperava. A verdade é que a Bíblia nos ensina a fazer as duas coisas. A nossa responsabilidade, nós temos a nossa responsabilidade pelos nossos atos, mas também devemos contar com a soberania de Deus, que controla todas as coisas. E não existe uma inconsistência nessas duas coisas. Existe inconsistência em nós. Porque às vezes a gente ora só quando uma doença é muito grave. Quando a gente pode resolver por conta própria, a gente resolve. Quando não dá, a gente corre para Deus. Ou então a gente faz o contrário. Temos uma grande decisão a tomar. Eu oro e espero em Deus e não faço mais nada. Quero arrumar casamento, eu vou orar e vou esperar. Quero arrumar emprego, eu vou orar e vou sentar na minha sala, assistir TV, esperando alguém me chamar para ir trabalhar. A gente não faz nada. Em alguns momentos, a gente só quer que Deus faça. E a passagem de hoje vai nos esclarecer um pouco sobre isso. A gente vai ver o exemplo do cuidado de Deus na vida de Ruth e de Noemi. E assim a gente vai entender o cuidado de Deus em nossas vidas e o que Ele espera de nós. Vamos ler então todo o capítulo 2 de Ruth e depois a gente vai pontuando alguns versículos. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita, que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: por que achei favor a seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido. Como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem.
O Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu essas ordens a seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que elas recolha, e não a impeçam. E assim, Rute colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Carregou-a para o povoado, e sua sogra viu quanto Rute havia recolhido, quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Rute contou à sogra com quem tinha trabalhado: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. E Rute, a moabita, continuou: pois ele mesmo me disse também: fique com os meus ceifeiros até que terminem toda a colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Rute: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim, Rute ficou com as servas de Boaz para recolher espigas, até acabarem as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com a sua sogra. Amém. Recapitulando aqui a história do capítulo 1, para a gente não se perder nos acontecimentos. Elimeleque e sua família foram para Moabe durante um tempo de seca e fome em Israel. Lá seus filhos se casaram, mas a vida não foi tão boa quanto esperado. Elimeleque e os seus filhos morreram. Sobraram então as 3 viúvas, Noemi, Orfa e Rute. Quando Noemi ouviu que Deus voltara a prover Israel, decidiu voltar. Orfa, porém, ficou em Moabe. Decidiu ficar aí na terra dos seus pais, na terra que ela conhecia, do seu povo, que a gente viu aí que era o caminho largo que se ofereceu para ela. Mas Rute fez uma declaração de amor profundo para Noemi e foi com ela. E Noemi, que agora estava muito amargurada, querendo ser chamada então de Mara, né, pela sua tristeza, foram de volta para Israel. Bom, nós vimos que Deus estava provendo novamente Israel, mas isso não quer dizer que elas voltando para Israel ia ter pão caindo do céu, como aconteceu no deserto. Era preciso trabalhar para comer. Com isso, nós vemos que o Senhor está no controle de todas as nossas necessidades e usa também o nosso esforço para nos prover. Ele pode fazer pão cair do céu, mas Ele também pode arrumar algo para nós, nos dar condições de conseguirmos esse pão. Se a gente pegar para ler o texto aqui, o verso 1 ele parece meio deslocado. Ele chega, traz essa informação solta, que existia um homem parente de Elimeleque, se chamava Boaz, e só. Deixa ele lá para o canto e vamos continuar a história de Rute e Noemi. Isso realmente é algo que a gente só vai conseguir encaixar depois, entender quem era Boaz, qual era o contexto dele nessa história. Mas então Rute chegou ali em Israel com a sua sogra, levantou e falou: eu vou trabalhar. E ela pegou um emprego que não era o melhor dos empregos. Não era um emprego glamouroso, não era nada de destaque. E se a gente parar para pensar, ela que teve um marido, e a lógica era que esse marido a sustentava, ele que fazia o trabalho duro, então ela ficava em casa, fazia o serviço doméstico, fazia algumas outras coisas mais leves, mas agora era com ela. Ela ia ter que fazer o trabalho pesado. Não tinha ninguém que pudesse fazer isso por ela. Mas ela também não reclama. Ela podia, sim, chegar e dizer: ah, Deus, o Senhor me trouxe para Israel, agora providencia as coisas aí. A gente veio, a gente voltou, seu povo, cadê a provisão de Deus? Cadê o milagre? Não, ela era grata a Deus, porque ela tinha forças para trabalhar. Ela não murmurou, ela não ficou dependendo dos outros.
E ela também não se amargurou, como fez a sua sogra, que estava lá, triste, desanimada. Ruth fez o que ela podia. E o trabalho que tinha para ela ali era um trabalho muito duro. E isso nos mostra a dignidade de todo e de qualquer trabalho honesto. Não interessa qual o nosso trabalho, não interessa o que a gente faz. Esse trabalho é digno, esse trabalho merece o seu respeito. Ruth não se vê superior a esse trabalho, fala, não, eu não vou fazer isso, eu quero fazer outra coisa. Tem outra vaga? Tem outra função? E ela também não se ressentiu com Deus, né? Em momento algum ela disse, não, eu deixei minha terra, meus deuses, vim para Israel e agora eu tenho que fazer isso aqui? Né? Não tinha como consultar as vagas de emprego antes, tive que chegar aqui e pegar o que tinha. Ao contrário disso, ela demonstra fé, e ela vai trabalhar confiando na graça de Deus. Ela diz, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Outra versão, traduzida aí a partir do original, em outras traduções da Bíblia, seria assim, diante daquele em quem eu achar graça. Ela sabia que ela dependeria da graça de alguém para poder colher, para ter alimento. Ela confiava que Deus iria prover um campo para ela trabalhar. Ela já confiava na graça de Deus, porque ela sabia, ela entendia que fazendo parte do povo de Israel, ela estava debaixo da graça de Deus. Quando ela aceitou vir morar em Israel, ela aceitou se tornar serva de Deus, ela estava então debaixo da proteção, do cuidado do Senhor, e entendia isso, e era isso que motivava ela a ir trabalhar, a procurar alguma coisa e não ficar esperando. Deus se agrada de quem confia nele, e não de quem se vê como vítima de tudo, como vítima do mundo e até vítima de Deus. E, infelizmente, muitas vezes nós somos assim. Reclamamos daquilo que a gente não tem, em vez de agradecer por aquilo que a gente tem. Eu podia ter mais, eu queria ter mais, mas eu tenho que lembrar que o que eu tenho veio de Deus. Eu tenho que ser grato por isso. Se eu esquecer esse ponto, eu vou começar a confiar em mim mesmo e quando eu vejo, eu esqueci tudo que Deus fez, tudo que Ele pode fazer. E quando eu tentar pelas minhas forças, Deus vai dizer, tá bom, pode tentar. Quando você vê que não vai dar certo, você vai voltar para mim. Existe a diferença entre você ir e fazer alguma coisa debaixo da bênção de Deus e você ir fazer alguma coisa tentando resolver por conta própria. Elimeleque quis resolver por conta própria. Ele não buscou agir debaixo da bênção. Temos que lembrar também que trabalhar não é resultado da queda no Éden. Antes, o trabalho já existia. Adão e Eva precisavam trabalhar no jardim. A diferença é que depois do pecado, o trabalho se tornou mais trabalhoso, mas não era menos digno de honra. O nosso trabalho é uma bênção e devemos ser gratos por ele. Ruth, então, está lá trabalhando, fazendo aquele trabalho duro, e vem Boaz para falar com ela. E mesmo ela sendo atendida por Boaz, mesmo depois de toda aquela conversa em que ele fala para ela, pode continuar colhendo, ninguém vai te incomodar, tem água para você se você quiser, não quer dizer que ela ia ter que trabalhar menos. Mas agora ela tinha condições para trabalhar mais. Porque se antes ela tinha que ficar preocupada, será que eu posso, será que eu não posso colher aqui? Será que vai ter problema com os empregados, com o patrão? Agora eu tenho que parar, tenho que buscar água, tenho que descansar um pouco. Ali não, ela tinha acesso a toda a estrutura que os empregados de Boaz tinham. Ele veio e melhorou as condições dela. E ela pegou isso como mais um motivo para trabalhar mais duro. Então vemos que buscar ativamente não é falta de fé. A gente vai ver lá para frente, e aqui a gente já estava aprendendo com Ruth, que a fé sem obras é morta. As obras são a prova da fé. Então o nosso papel como servos do Senhor é nos empenhar naquilo que Ele nos deu. Pode ser o nosso emprego, pode ser só o serviço doméstico em casa, e a gente fala só o serviço doméstico, mas a gente sabe que ele é muito mais ingrato do que qualquer outro trabalho que a gente vai fazer lá fora. Pode ser estudar, e pode ser procurar um emprego. Estou desempregado. Muito bem, o seu emprego agora é achar um emprego. Então, se esforce nisso. Lá no meu trabalho, uma das pesquisas que a gente faz a domicílio, a gente pede, você está trabalhando? E a pessoa responde, não estou trabalhando. Você procurou o trabalho? A pessoa vai dizer sim.
Aí a gente vem para a próxima pergunta: o que você fez para procurar trabalho? Você pensou em trabalhar por conta própria? Você foi numa empresa procurar vagas? Você foi consultar um sindicato, uma agência de trabalhador, e você enviou currículo? Você se inscreveu para concurso público? E tem a opção lá: não fez nada. Aí a pessoa diz: eu estou procurando emprego. E o que você fez? Nada. A pessoa diz que está procurando emprego, mas cadê a atitude? Orou e esperou? Né? Cadê a parte dela? Cadê a iniciativa em buscar alguma coisa? A Bíblia não nos ensina a sentar e ficar esperando o agir de Deus. Vemos também que Ruth foi generosa com a sua sogra, porque Noemi estava tomada de amargura, mas Ruth teve força para trabalhar pelas duas. Ela foi e falou: não, eu vou trabalhar, eu vou cumprir o que eu prometi para minha sogra, porque se lá atrás em Moabe ela prometeu estar sempre com a sua sogra, agora ela estava demonstrando isso. Quando ela saiu para trabalhar, para buscar alimento, para conseguir ter o que comer dentro de casa, ela estava também cuidando da sua sogra, também cumprindo aquela promessa que ela tinha feito. Os versículos 14 e 18 mostraram para nós também que a Ruth lembrou da sogra até na hora da refeição. Ela foi, comeu o que tinha sido dado para ela e guardou um pouquinho. No final da tarde, quando ela chegou em casa, trazendo o resultado da colheita, ela trouxe também a sobra do almoço dela lá no campo. Né? Ela não questionou se a Noemi estava em casa sem fazer nada, se estava tricotando, tomando um chimarrão com a vizinha. Ela foi trabalhar pensando nas duas. Noemi se dedicava ao seu sofrimento, mas Ruth se dedicava ao trabalho, na expectativa de que o Senhor iria abençoar e suprir as suas vidas. Né? Então Noemi estava lá: espero, choro, reclamo, mas Ruth foi confiando que algo iria acontecer. Da mesma forma foi Cristo quando cumpriu a sua obra. Ele trabalhou duro, se entregou, olhando para o futuro. Aí sim ele veria o fruto do seu trabalho e se alegraria. Lá na cruz, ele não tinha como ver o que iria acontecer naquele momento. Ele só viu a cruz, mas ele sabia o fruto que ele iria colher depois. Ele sabia que ele teria um povo para chamar de seu, que estaria junto com ele, que ele salvaria a vida de todos nós. Então ele disse: vale a pena. Esse povo está perdido e o meu trabalho vale a pena. Nós vemos com Ruth que ninguém tem tão pouco que não possa compartilhar. Pode ser bens, pode ser dons e pode ser o esforço. Se uma mulher estrangeira naquela terra, que poderia ser maltratada, podia ser no mínimo olhado de atravessado para ela, cuidou da sua sogra que estava lá naquela situação, incapacitada, para baixo. Se ela conseguiu, com todos esses problemas que ela encontrava na vida, por que eu e você não conseguiríamos? Por que para nós a gente teria maiores dificuldades do que essa? Vemos no versículo 12 também que Boaz abençoa a Ruth. Quando ele está lá conversando com ela, ele chega e profere palavras de bênção para ela. Ele entende sim que ela vai ser cuidada por Deus, porque ela veio se refugiar no Senhor. São essas as palavras que ele fala. Ela deixou para trás a vida fácil, aquela ideia de ficar em Moabe, de procurar uma vida nova, um marido novo, como fez Orfa. Não, Ruth escolheu trabalhar, estar junto da sua sogra e seguir os caminhos do Senhor. Quem escolhe o caminho estreito pode contar com a proteção do Senhor, e essa proteção veio também através de Boaz. A gente vê também que ninguém expulsou Ruth lá do campo, né? Ela não foi agredida, ninguém olhou atravessado para ela e disse: não, vai embora, isso aqui não é para você. Mas também ninguém estava ajudando, né? Eles nem se importavam, não sabiam quem era aquela moça, sabiam que era a Moabita, que tinha vindo com Noemi. Mas ela também não deu bola para isso, ela seguiu o seu trabalho. Pensou assim: eu tenho algo a me concentrar, eu tenho algo a me focar, eu não vou olhar para quem está ao meu redor, eu não vou olhar para a forma como as pessoas me tratam, eu não vou pedir ajuda, socorro para alguém, porque eu não quero fazer sozinho, né? A gente pede ajuda quando é necessário, mas se a gente tem condições de fazer, então vamos fazer. Lá no final do versículo 19, Ruth chega contando as bênçãos para Noemi. Ela estava alegre, simplesmente porque ela teve um bom dia de trabalho.
Ela não chegou dizendo, olha só, me deram um monte de coisa, temos uma casa nova para morar, tem isso, aquilo. Não, ela teve um bom dia de trabalho. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes a gente chega em casa sorrindo, aí a esposa pergunta, por que você está tão feliz? Aconteceu alguma coisa lá no trabalho? E a gente diz, sim, Deus me deu um bom dia de trabalho. Será que a gente consegue reconhecer que até um bom dia de trabalho, nada fora do comum, também é um presente de Deus para nós? Também é parte do cuidado dele? Quando Ruth demonstra gratidão, ela começa a quebrar o coração de Noemi, que estava endurecido, coração de gelo. Aí ela para um pouco daquela amargura que ela tinha, que ela tanto sentia, e começa a glorificar a Deus também. Então Noemi passa a entender que Deus estava agindo na vida delas, e aí ela começa então a ficar um pouco mais feliz, né? Ela deixa de lado aquela tristeza toda. A gente tem que entender, irmãos, que o Senhor espera do seu povo que a gente se esforce em tudo que Ele nos dá a fazer. Seja as pequenas tarefas, como a gente viu aí na música, mas também grandes obras. Deus nos chama para sermos instrumentos na mão dEle. Aquela passagem que fala que somos um corpo, um é mão, o outro é pé, né? Cada um tem a sua função, quando uma parte do corpo está doente, todo o corpo está doente. Isso a gente sempre vê, né? Vamos cuidar um dos outros porque nós somos corpo. Mas a gente esquece de ver aquela parte o seguinte, eu sou corpo, eu tenho uma função. Se eu não cumprir essa função, eu vou sobrecarregar os outros. Né? A gente só vê aquela parte, não, vamos cuidar e estar todos juntos, mas a gente tem que lembrar dessa parte, vamos fazer a nossa parte. Vamos trabalhar, cumprir o nosso papel. Se eu sou uma parte do corpo, eu tenho que cumprir alguma coisa. Eu fui chamado para alguma coisa. E dá para dizer, em primeiro lugar, aonde eu tenho que me esforçar, é no meu crescimento espiritual. Isso me ajuda a ter um coração grato quando eu passo a entender melhor a vontade de Deus, os planos dEle, a forma como Ele age. Porque Ruth se alegrava nos cuidados do Senhor, mesmo quando isso não vinha diretamente da mão de Deus. Ela não viu um anjo aparecer e trazer comida para ela. O céu não se abriu e desceu aquele grão lá colhido e pronto para ela só levar para casa e vender. Ela teve que ir lá buscar, mas ela via que Deus estava ali cuidando dela e por isso ela foi grata. Ela podia sim se sentir ingrata, ressentida, mas ela não achava que Deus e o mundo estavam em dívida com ela. Ela podia se irritar com a sogra que não ajudava, só fica em casa, cadê? Podia estar aqui. Podia se irritar com Deus que colocou ela nessa situação complicada. É aquela história, Senhor, eu vim para Israel, agora eu quero tudo de bom e do melhor, porque dizem que essa é a terra que mana leite e mel. Então é isso que eu quero. Boaz até ajudou ela, mas o problema é muito maior, não é porque os empregados ali não vão incomodar, que vai estar tudo bem. Né? Ela continua tendo que trabalhar. Ela está sofrendo muito, ela também é viúva, ela está numa terra estranha, ela não tem família, ela não tem amigos. Mas ela não tem tempo para se colocar como vítima da vida. Ela vai trabalhar com aquilo que Deus deu. É isso que eu tenho, é isso que Deus me deu, é isso que eu vou utilizar. Deus espera que nas situações diversas da vida que Ele nos coloca, nós não fiquemos acomodados esperando, mas espera que possamos agir confiados na boa mão dEle. Também temos que lembrar que não é só porque Ruth foi trabalhar que Deus a recompensou com alimento, e não é porque ela foi trabalhar que Deus então trouxe Boaz para conversar com ela. A mão de Deus nos guia. Ele nos chama para o trabalho, mas é Ele que nos dá as condições de trabalhar, o desejo de trabalhar e o fruto desse trabalho. Então não é só a partir do nosso agir que Deus vai agir. Ele já preparou tudo para nós. Ruth foi trabalhar, mas quem preparou o lugar para ela trabalhar? A gente lê aqui que aconteceu de ela ir parar nas terras de Boaz. Por acaso ela foi para lá. A gente entende que isso não é fruto do acaso. A gente entende que isso foi Deus que guiou. Em algum momento ela falou, eu vou por aqui. Era Deus dizendo, vai por aqui. Deus já estava cuidando dela desde o começo. Será que foi sorte mesmo ela parar no campo daquele parente rico do sogro dela? Temos que lembrar também que tempos atrás nem teria uma colheita. Né? O povo tinha se afastado de Deus,
faltou alimento, foi por isso que a família de Noemi foi embora no começo de tudo. Mas para que Ruth viesse para Israel, Deus tinha preparado condições para isso. Noemi ouviu falar que tinha alimento, então decidiu voltar, e então Ruth pôde trabalhar e colher esse alimento. Se elas eram recém-chegadas, a gente já viu, não tinha terras, não tinha propriedade, chegaram aí de mãos vazias. Por que Ruth podia colher no campo de outra pessoa? Vamos ver lá em Levítico 19, temos uma passagem que vai explicar para nós por que ela pôde buscar esse alimento. Levíticos 19, versos 9 e 10. Deixar o marca-página aí em Ruth também, para a gente voltar depois, que a gente vai ter mais versículos para estudar aí para frente. Existia a lei de Deus até sobre o plantio e a colheita. E a gente vai ver que essa é a situação apresentada para nós aí em Levítico 19. Levíticos 19, versos 9 e 10. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então Deus já preparou tudo desde o tempo em que estava trazendo o povo de Israel para viver em Canaã. Essas leis tinham o propósito de lembrar a Israel quem Deus era e quem eles eram. Deus estava dizendo: a tua terra não é tua, tua lavoura não é tua, as tuas vinhas não são tuas, elas são minhas. E pessoas vão vir viver aqui no meio de vocês e vão ser sustentadas por esse alimento que vocês não vão colher. Isso que vocês vão deixar aí já tem dono, vamos dizer assim, não é de vocês. Deixem para o estrangeiro, para o necessitado. Todo ouro, toda prata, todo trigo, todas as vagas de emprego pertencem ao Senhor. É isso que ele estava dizendo aí. Vocês têm, porque está sendo dado a vocês. Então não queiram se preocupar: ah, não, vai faltar se eu não colher toda a minha lavoura. Vai faltar se eu parar para juntar o que caiu no meio do caminho. Não era isso que o povo de Israel sabia. O povo de Israel entendia o cuidado do Senhor na vida deles. Aqui a gente tem mais uma pontinha daquela passagem de Salmo 67 que a gente falou na semana passada, que as bênçãos de Deus através do seu povo chegariam a outros povos. Então aí Deus estava abençoando aquela pessoa que viesse para viver em Israel, um estrangeiro que não era do povo, teria alimento. Se fosse em qualquer outro povo daquela época, essa lei não existia. Os outros povos das redondezas, das outras terras, eles iam lá e colhiam tudo que eles tinham plantado. Se deixou cair, junta, é meu, vou levar embora. Talvez vai ficar lá estocado no meu armazém e vai apodrecer, mas é meu. Não vou deixar para os outros. Mas o povo de Israel tinha a ordem de Deus para atender aos necessitados. A gente vê também que quando Boaz chegou, ele pediu quem era aquela moça. Os empregados falaram: é a Moabita que veio com Noemi, Era assim que se chamava Ruth, a Moabita que veio com Noemi. Mas eles falaram também que ela estava se esforçando no trabalho. Eles podiam ter mentido, podiam ter dito: não, ela está fazendo bagunça, ela está indo lá amassar a parte que a gente não colheu, ela está roubando do cesto que a gente separa que é nosso. Isso poderia ter acontecido, porque se ela tivesse ido parar num campo em que os trabalhadores fossem de má índole, aqui a gente também vê o cuidado de Deus. Ela foi para o lugar certo. A gente tem que lembrar que essa é a época dos juízes. E lá no final, em Juízes 21, 25, diz assim: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Então, se Ruth fosse para um campo errado, cada um fazia o que achava que estava bom. Essa mulher está incomodando, dá uma surra, manda ela embora, mata essa mulher aí. Ela acha que só porque ela é estrangeira ela pode colher as bordas, mas não, esquece essa lei, é coisa antiga. Deus mandou a gente não colher tudo, mas eu vou colher tudo, e se aparecer alguém aqui querendo reclamar, eu resolvo.
Era possível fazer isso. A gente sabia que o povo de Israel tinha pessoas de todas o bom e mau caráter, né? Nem todo mundo que estava lá estava realmente com os olhos voltados para Deus. Em várias passagens do Antigo Testamento, o povo é confrontado por profetas por desrespeitarem essas leis. Não é só, não, você foi lá e se prostrou diante de um ídolo, mas por desrespeitar as leis comuns do povo de Israel, que Deus tinha dado, o povo se afastava, e não só essa lei da colheita e outras também. Se alguém quiser deixar para ler uma outra hora, Juízes 19 tem um exemplo também muito triste do que o povo de Israel podia fazer naquela época. Então, sim, eram tempos difíceis. Sair e trabalhar era algo complicado para uma mulher na situação de Ruth, mas Deus estava no controle, cuidando dela, e por obra de Deus, então, ela chega no campo de um homem honesto, que leva a sério a palavra do Senhor e que também instruía seus empregados a respeitar aquelas leis. Porque se o patrão não está, o empregado faz o que ele quiser, né? Ninguém viu, ninguém fala nada. Mas não, aqueles homens que trabalhavam ali obedeciam ao seu patrão, que por sua vez obedecia a Deus. Então tudo isso que pode parecer simples acaso, a gente entende que foi planejado por Deus. Todas essas condições para que Ruth pudesse trabalhar, estavam tudo lá sendo preparado pelo Senhor desde o começo. E nós também podemos nos confortar, porque o Senhor sabe a situação que a gente está passando agora. O Senhor sabe o sofrimento que a gente carrega em silêncio muitas vezes. Deus sabe e está agindo de maneiras que a gente nem imagina. Na nossa vida também, da mesma forma que Ele agiu na vida de Ruth, Deus age na nossa vida. Vamos falar um pouquinho de Boaz, né? Ele apareceu lá no versículo 1, sumiu e volta ali no 4 e 5. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam, o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? A gente vê na atitude de Boaz, com a forma como ele lida com os seus empregados, que ele era rico. Mas ele não era apegado às suas riquezas. Aquela questão de escolher a quem você vai servir, se vai servir a Deus ou às riquezas, Boaz tinha escolhido. Ele amava e servia ao Senhor. Quando ele cumprimentava os seus empregados, ele já chegava abençoando a vida deles. Como que a gente trata quem nos serve? Quem é patrão e tem empregados, como é que você trata os seus empregados? Como é que você trata os seus colegas de trabalho que estão contigo, do seu lado, que às vezes precisam fazer algo para você? Como é que você trata o garçom quando você vai comer um lanche fora? Trata ele bem? Reclama que está demorando para chegar a comida? Qual é a nossa atitude? Nós temos um coração como esse de Boaz? Sabemos também que Boaz segue as leis de Deus. Ele permite então que Ruth apanhe as espigas caídas. Nos versículos 8 a 12, ele fala diretamente com Ruth. Disse então Boaz a Ruth, ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou, por que achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido. Como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Boaz, ele vê a fé de Ruth. É isso que leva ele a tratar ela dessa maneira. Ele vê também o amor dela por Noemi. Porque os empregados falaram, essa é aquela que veio junto com Noemi. Com certeza, ela era o assunto da cidade. Noemi voltou. Ela trouxe uma moabita. Nossa, mas olha só, essa moabita é tão legal, nem parece moabita. Parece até que é gente boa, que nem a gente. Ela cuida da sua sogra. Ela deixou tudo que ela tinha lá para vir para cá com Noemi. Então, Ruth tinha uma fama
boa. Boaz viu isso nela. Ele conhecia a atitude e o caráter de Ruth. E se a gente fala em atitude e caráter, vamos deixar uma pergunta aqui para quem está solteiro. Quão importante para você é a vida espiritual de um pretendente? As virtudes, o caráter dessa pessoa. Isso é algo que você leva em consideração quando está procurando aí um namorado, uma namorada, alguém para ser a tampa da sua panela? Alguém para ficar a vida toda contigo? É importante para você esse perfil de alguém que busca e adora ao Senhor? E uma pergunta agora para os maridos. Maridos, o que vocês incentivam nas suas mulheres? No que elas têm que melhorar, progredir na vida? A forma física? Conhecimentos gerais? Culinária? Culinária é algo importante. Ou a vida espiritual? O que tem sido mais importante na nossa vida, no nosso relacionamento, nas pessoas que a gente busca e que a gente está junto? O que a gente vê nos outros? Boaz tinha essa atitude de ver, reconhecer nos outros o amor, a gratidão, submissão a Deus. E ele também era um homem exemplar. Ele não faz só o que a lei mandava. A lei dizia: deixe o estrangeiro colher à beirada da lavoura e deixe ele juntar o que caiu no chão. Mas ele ia além. Ele foi lá, disse que tinha água para Ruth, disse para não incomodarem ela. E a gente cumpre só as nossas obrigações, às vezes até reclamando, ou nos dispomos a dar mais do que aquilo que nos é pedido? A gente faz como Boaz, ou a gente só vê ali ao mínimo, né? Eu lembro uma vez que o pastor comentou assim: não, mas eu dízimo, eu tenho que dar do líquido ou do bruto do meu salário? Aí vem aquela história, né? Qual que é o mínimo que eu posso dar para Deus para estar dentro do esquema? Né? Qual é a nossa atitude? Quando alguém nos pede alguma coisa, quando alguém precisa de ajuda, como nós agimos? A gente faz só o mínimo, a gente vai lá, 6 horas, tchau, estou indo embora. Né? Bate o ponto e vai embora. Ou a gente faz um pouquinho mais. Tudo bem, às vezes o chefe não paga hora extra. Às vezes ninguém pediu para a gente fazer isso. Mas isso é reconhecido. Né? A nossa atitude de dar além daquilo que nos é pedido é uma atitude boa. Porque também lemos que se a gente faz tudo aquilo que nos é pedido, nós somos servos inúteis. Boaz, inclusive, manda os empregados derrubarem as espigas de propósito para Ruth. Então, sim, ele não vai lá: Ruth, pega aqui, para você. Isso poderia causar um constrangimento. Talvez as outras pessoas que estavam lá, outros estrangeiros, viúvas, órfãos, como a própria palavra diz, que também eram atendidos por essas sobras, podiam dizer: mas por que ela está ganhando e eu não? Mas ele vai lá e fala com o empregado: viu que ela está ali? Deixa cair. Ajuda a Ruth, mas não de uma maneira que pudesse constranger ela ou causar aí conflitos e intrigas. Ele ofereceu também água e alimento para Ruth. Na época, a refeição indicava comunhão. Né? Você sentar para comer com alguém era estar em comunhão. Ninguém comia assistindo TV e nem olhando para o celular. Quando estava junto, estava junto. E aí ele chama aquela viúva moabita, algo que dificilmente alguém iria fazer, para estar na mesa com eles. Compartilha do seu alimento com aquela que muitas pessoas poderiam não dar bola ou até rejeitar, né? Mas Boaz faz isso. Ele demonstra aí por Ruth o mesmo amor, aquele amor recede, aquele amor de dedicação, de entrega, que Ruth tinha demonstrado por Noemi. A mesma forma que Ruth se dedicava pela sua sogra, ele então dedicou a ela. Ele recebe essa mulher que veio de um país que era detestado por Israel. Talvez toda a vida dela ela seguiu falsos deuses. Agora, vindo para Israel, que ela sabia sobre o Deus de Israel, mas antes ela tinha seus ídolos. Provavelmente ela falava e se vestia diferente do povo de Israel. São culturas diferentes. No mínimo, sotaque um pouco mais carregado, que nem a gente aqui no sul e o pessoal lá do norte do país tem. Alguma coisa diferente a gente sabia que tinha. Será que ela conhecia os costumes de Israel? Noemi e Ruth indo embora e Noemi começa a falar: Ruth, lá em Israel a gente faz assim, assim, assim e assim. Ou ela chegou sabendo um pouco,
das coisas. Boaz não deu bola para nada disso. Ele aceitou ela no meio dos empregados, ele comeu com ela, porque ela compartilhava a fé do povo de Deus. Ele não viu a certidão de nascimento dela que dizia lá, Moabe. Ele viu o coração dela, o quanto ela se dedicava a Deus e o quanto ela amava o Senhor. Todos os que creem têm um lugar à mesa do Cordeiro, e ai de mim se eu quiser impedir alguém de participar dela. Não cabe a mim olhar para outras pessoas e querer dizer quem pode e quem não pode. Eu tenho que receber bem a todos. Mais uma vez no verso 12, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. Ruth deixa pai e mãe. Onde é na Bíblia que a gente vê isso sobre deixar pai e mãe? É no casamento. Deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. Mas aqui, Ruth, ao invés de voltar para o seu pai e para sua mãe, deixou o pai e mãe pela sua sogra. Agora, ela era a família de Ruth em Israel. Até dá para dizer que agora ela era a sogra para quem se casasse com Ruth. E ela era uma mulher amargurada. Não parecia ser uma boa opção de sogra. Vemos que Boaz então demonstra o cuidado com Ruth de uma maneira pública. Ele foi lá, falou, não, derrubem, ali ele não fez alarde. Mas quando foi para dizer, você merece alimento, você merece cuidado, você merece o amor de Deus, ele fez isso em público. Então, cabe também aos seus empregados fazerem o mesmo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se o patrão disse que a moça pode estar aqui com a gente, então ela pode estar aqui com a gente. Ao fim do dia, então, Ruth recolhe tudo que ela tinha colhido. Foi aí com ajuda? Foi. Foi resultado também do seu esforço. E quanto ela colheu? A gente vê ali que fala uma arroba, é quase 1 galão de 20 litros de grãos. Ela colheu muita coisa. E aí vai para casa e Noemi fica surpresa e fala assim, nossa, de onde que você conseguiu tudo isso? Porque Noemi sabia que para os estrangeiros era só aquele pouquinho. Quem que é o latifundiário que tem tudo isso aqui de beirada para você colher? Quem é o cara que tem os empregados tão ruins que derrubam tanta coisa para trás? Ela não sabia que Deus, através de Boaz, tinha abençoado Ruth. Não sabia das condições especiais que ela teve para recolher aquele alimento. Lendo os versículos 19 a 21, Onde você colheu hoje? A sogra lhe perguntou. Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou, seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou, aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. Continuou Ruth a Moabita, pois ele mesmo me disse também, fique com os meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. Vemos aqui a providência de Deus. Boaz não é só um homem rico que tinha plantações, um homem bondoso que deixou Ruth ir lá recolher alimento, mas ele era o resgatador da família de Noemi. Isso dá ele uma posição especial diante da lei para fazer algo ainda maior do que ajudar Ruth no seu trabalho. A gente vai ver isso nos próximos estudos, porque hoje a gente vai focar realmente na provisão de Deus, mas vamos lembrar disso, que Boaz tinha um papel maior a cumprir. Lá no Novo Testamento, em Mateus 6,26, vemos que as aves e as flores estão debaixo do cuidado de Deus, Não plantam, não colhem, as plantas que se vestem tão bem. Deus cuida também de Noemi e de Ruth. Deus deu a Ruth condições físicas e psicológicas para trabalhar. Talvez a sogra dela tivesse condições físicas de trabalhar, mas não tinha condições psicológicas para isso. Deus deu para Ruth um campo com bastante alimento onde ela poderia ir lá recolher. Deus deu para Ruth um homem piedoso, dono desse campo, que a favorece. Deu também servos e servas desse senhor que não a perturbaram enquanto ela estava lá colhendo. Mas vamos parar para pensar um pouco. E se Deus não tivesse dado nada disso para ela?
A verdade é que se Deus não tivesse dado isso tudo para ela, Deus continuaria sendo bom. Porque nós devemos ser gratos por aquilo que temos, por mais pouco que seja. Sim, Ruth foi muito abençoada, mas e se ela não tivesse sido? Ela teria mudado a sua atitude? Ela passaria a ser ingrata, a ficar triste, chateada, a reclamar? Eu acredito que não, né? Em Ruth a gente vê um coração voltado para Deus, e como resultado é que ela foi abençoada. Boaz então aqui se mostra um homem exemplar. Recém chegou, recém apareceu na história, mas era misericordioso, era atencioso, era respeitado pelos seus empregados, era alguém disposto a ajudar. Ele lembra alguém que é rico, alguém que é muito rico, alguém dono de muita terra. E não só dono de muita terra, mas também dono do céu. E que se importa com quem não tem nada. Será que Boaz parece com aquele homem que não só respeita a lei de Deus, mas que ele é o autor da própria lei? Um homem de fato bondoso, que se interessa em abrigar estrangeiros, como nós que não éramos da família de Israel? Boaz serve como uma pequena porção de um homem muito melhor que viria depois, que daria atenção a todos que não eram da família de Deus, a quem ele protegeria e acolheria em sua família, nos dando um lugar à mesa. Boaz nos lembra assim da figura de Jesus, do nosso Senhor. O Senhor nos chamou e nos ofereceu aliança em seu sangue e na sua carne. Nos protegeu com a sua própria vida e com a sua morte. Precisamos entender que é Ele quem prepara as condições para a nossa vida. Trabalho, estudo, amigos, inteligência, tudo que nós temos veio das mãos de Deus. Ninguém se fez sozinho. Não dá para acreditar, não, eu fui lá, eu aprendi, eu estudei, eu me esforcei, tudo por conta própria. Se eu cheguei onde eu cheguei, foi porque Deus me deu força, capacidade, oportunidade, saúde para conseguir isso. Tudo vem dele. Nós temos o nosso papel nos esforçando, mas temos que reconhecer também que o que podemos fazer é graças ao Senhor. Noemi vê o amor de Deus. Depois que Ruth chega ali, apresenta o resultado do fruto, né? A soberania de Deus já estava preparando um caminho para elas. E Noemi vê o amor de Deus e usa também a palavra ali, o hesed, né? Que fala que seja ele abençoado pelo Senhor. Quando ela abençoa Boaz, ela está usando essa palavra hesed, que Deus então entregue o seu amor para aquele homem. Essa palavra mostra que Deus é fiel ao seu pacto e vai cuidar do seu povo. Elimeleque não confiou em Deus, ele quis resolver do jeito dele. E os resultados estão aí, né? Mas agora Noemi prova a bondade de Deus. E Ruth também recebeu esse pacto. Ruth também pôde se tornar povo de Deus, recebendo então as mesmas promessas. E Boaz viu em Ruth as marcas de uma vida transformada pelo novo nascimento. Essa diferença na vida dela. E hoje também nós somos chamados a nos entregar a Deus, a deixar de lado aquelas preocupações que não devem ser nossa, né? Não diz a Bíblia, não tenha sobre ti nenhum cuidado? Ou então lancem sobre mim todas as suas ansiedades. Devemos confiar na benevolência de Deus demonstrada na cruz. Se Deus cuidou do nosso maior problema, que era o pecado, a morte eterna, longe de Deus, será que Ele não vai cuidar dos outros problemas que a gente tem? Será que Ele não vai cuidar das nossas necessidades menores do que essa? Será que Deus diz, não, eu só faço os problemão, os probleminha é teu? Não, Deus está com a gente em todos os momentos. Deus está provendo todos os caminhos para nós. Ruth pôde então colher naquele dia, mas Deus proveu mais, que ela pudesse ficar ali até o final da colheita. Boaz insistiu para que ela ficasse ali. Ali você vai estar em paz, tranquila, não vai ter nenhum problema. Deus então lança luz sobre as incertezas que elas tinham no primeiro capítulo do livro.
A gente viu que elas estavam voltando para Israel sem ter certeza de nada, né? Ah, não, Deus está abençoando o seu povo, então vamos lá, acreditando que Deus vai nos abençoar. E aqui, isso está se demonstrando verdadeiro. Se tinha dúvida, se tinha alguma coisa complicada, incerto, aqui Deus abre os caminhos. Deus trabalhou também no coração de Noemi, que estava lá amargurada, triste, ressentida. Quando ela vê a bondade do Senhor, isso começa a passar, e ela começa a fazer planos. Quando ela fala, Ele é nosso resgatador, ela já está fazendo planos. Ela não estava só, que bom, temos comida para hoje, amanhã a gente se preocupa. Não, a amargura dela já estava diminuindo. Porque quando alguém está amargurado, só quer saber ali, ai, tadinho de mim, eu tenho problemas, eu tenho luta, eu tenho dificuldade, e não quer pensar lá na frente, só quer pensar e curtir a sua tristeza. Deus trouxe essa mulher estrangeira para Israel na época da colheita. Quando terminava a colheita, vinha a festa de Pentecostes, que era a festa após a colheita, então, dos grãos, dos frutos da terra. E assim como Ruth passou a fazer parte do povo de Deus em Pentecostes, a gente vê também centenas de anos depois a mensagem de Cristo sendo pregada durante o Pentecostes. E aí os gentios são trazidos para a aliança do Senhor. Da mesma forma como Ruth foi recebida em Pentecostes, também foi em Pentecostes que a nossa chance de estar em Deus chegou. O nosso trabalho então envolve dias difíceis, assim como a gente viu com Ruth. Pode ser no âmbito pessoal e pode ser também no âmbito da igreja, a nossa vida espiritual nos trazer dificuldades. Nós sempre vamos ter época de fartura e época de escassez, tempo de plantio e tempo de colheita. E Deus nos chama para trabalharmos com dedicação em tudo aquilo para o qual Ele nos chama. Então nós temos que plantar, esperar e colher pela graça, confiando no amor benevolente de Deus. Deus nos dá sim espigas para colher, mas acima disso Ele nos chama a fazer parte do seu banquete na mesa do Cordeiro, nosso Senhor Jesus Cristo. O último versículo aí, o 23, mostra Ruth morando com a sua sogra. Ela tem comida, mas tem algo mais preparado para ela, algo melhor do que só o alimento. A gente vai ver isso lá para frente, nos outros capítulos. Mas esse texto nos mostra então a combinação entre o agir de Deus e o nosso agir. Faz a gente lembrar que não existe conflito entre esperar em Deus e tomar uma atitude. Tem uma frase antiga que dizia assim: creia em Deus e mantenha sua pólvora seca. Então sim, nós somos chamados por Deus, nós somos chamados para estar preparados, para lutar, trabalhar e servir, confiando que Deus cuida de nós. Agora sim a gente pode responder, sem nenhuma sombra de dúvida então, aquelas perguntas que a gente teve no começo do nosso estudo. Tem alguém doente? Então ore, mas também dê remédio para essa pessoa. Está com fome? Trabalhe, porque muitas vezes é pelo seu trabalho que Deus faz cair do céu. Quer concluir a obra da igreja em Capanema? Quais as opções? Vamos lá arrecadar dinheiro, vamos trabalhar, vamos ajudar, vamos orar pedindo para que Deus faça? Os dois. Vamos fazer a nossa parte e vamos confiar que Deus vai fazer a dele. Nós não sabemos tudo que Deus faz, mas sabemos que Ele nos ama com um amor sem fim. Ele nos chama a ser fiéis em tudo que Ele coloca em nosso caminho e nos instrui para buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, que todo o resto nos será acrescentado. Deus nos chama para a sua obra, que pode ser trabalhosa, mas nós trabalhamos com confiança que Deus cuida de nós, de manhã, de tarde e de noite, e também enquanto nós dormimos. Amém, irmãos.